Nem todos os alimentos se dão bem nos cantos frios da geladeira. Na verdade, alguns podem perder sabor, textura e valor nutricional quando armazenados no frio. Ao entender as condições ideais de armazenamento para diferentes alimentos, você pode garantir que eles mantenham sua qualidade e sabor máximos na hora de saboreá-los. Com isso dito, vamos falar sobre 8 alimentos que não devem ser refrigerados e qual a melhor forma de armazená-los corretamente. Tomates. Tomates são um dos alimentos que mais sofrem quando armazenados na geladeira. A exposição ao frio afeta negativamente o sabor e a textura desses frutos. Quando colocados na geladeira, os tomates perdem a doçura natural, resultando em um sabor insosso. Isso acontece porque as temperaturas baixas inibem a atividade das enzimas responsáveis por desenvolver o sabor doce dos tomates. Além disso, a textura dos tomates também é prejudicada pela refrigeração. O frio faz com que as paredes celulares do tomate se rompam, o que torna a fruta farinhenta e com uma textura menos agradável. Os tomates são frutos tropicais, e o armazenamento a frio interrompe o processo natural de amadurecimento, impedindo que eles alcancem seu pleno potencial de sabor. Para armazenar tomates corretamente, o ideal é mantê-los em temperatura ambiente, em um local fresco e arejado. Colocar os tomates em uma tigela de frutas ou em uma prateleira da cozinha, com o cabinho voltado para baixo, ajuda a minimizar a perda de umidade e a manter a frescura por mais tempo. Se os tomates já estiverem maduros e você não planejar usá-los imediatamente, é possível refrigerá-los por um curto período. No entanto, é importante trazê-los de volta à temperatura ambiente antes de consumi-los para garantir que recuperem o máximo de sabor possível. Cebolas. Refrigerar cebolas pode parecer uma prática comum, mas esse hábito pode comprometer tanto o sabor quanto a textura das cebolas, além de reduzir sua vida útil. A geladeira é um ambiente úmido, e as cebolas preferem locais secos. A umidade excessiva da geladeira pode fazer com que as cebolas fiquem moles e comecem a apodrecer. Além disso, a umidade promove o crescimento de mofo, o que pode tornar as cebolas inutilizáveis. Manter as cebolas em um local seco ajuda a evitar esses problemas. As temperaturas frias da geladeira afetam a textura das cebolas, tornando-as mais macias e menos crocantes. Isso ocorre porque o frio transforma os amidos em açúcares, resultando em cebolas mais doces. Embora isso possa parecer interessante, na prática, a alteração do sabor original pode comprometer o uso das cebolas em diversas receitas. A versatilidade da cebola reside no seu sabor pungente e textura firme, características que são prejudicadas pelo armazenamento na geladeira. Para armazenar cebolas corretamente, mantenha-as em um local fresco, seco e bem ventilado. A temperatura ideal é entre 10 e 15 graus Celsius, longe da luz direta do sol. Um armário escuro ou uma despensa são locais ideais. Para promover a circulação de ar, guarde as cebolas em sacos de malha, cestas abertas ou caixas com aberturas. Evite armazená-las em sacos plásticos, pois eles retêm umidade e promovem o apodrecimento. Alho. O alho é um ingrediente essencial na culinária, conhecido por seu sabor forte e seus benefícios à saúde. No entanto, armazenar alho na geladeira pode comprometer tanto seu sabor quanto sua textura, além de reduzir sua vida útil. O excesso de umidade na geladeira pode promover o crescimento de mofo e bolor nos dentes de alho, tornando-os inutilizáveis. Manter o alho em um ambiente seco ajuda a prevenir esses problemas, garantindo que ele permaneça fresco por mais tempo. Além disso, as temperaturas frias da geladeira podem alterar o sabor do alho. O frio transforma os açúcares naturais em amidos, resultando em um alho com sabor menos intenso. Esse processo diminui as qualidades aromáticas que fazem do alho um ingrediente tão valioso na culinária. O alho tem uma pele porosa que pode absorver os odores dos alimentos ao seu redor. Na geladeira, ele pode absorver cheiros de outros alimentos, o que pode levar a combinações de sabor desagradáveis. Armazenar o alho fora da geladeira evita esses problemas. Para armazenar alho corretamente, mantenha-o em um local fresco, seco e bem ventilado. A temperatura ideal para armazenar alho é entre 15 e 18 graus Celsius, longe da luz direta do sol. Um armário escuro ou uma despensa são locais ideais. Para promover a circulação de ar, guarde o alho em uma cesta aberta, caixa com aberturas ou um saco de malha. Evite armazená-lo em sacos plásticos, pois eles retêm umidade e promovem o apodrecimento. Batatas. Armazenar batatas na geladeira pode comprometer seriamente sua qualidade, sabor e segurança alimentar. As temperaturas frias da geladeira fazem com que os amidos das batatas se convertam em açúcares mais rapidamente. Isso pode resultar em batatas com sabor excessivamente doce, o que pode não ser desejável para muitas receitas. Além disso, essa conversão de amido para açúcar pode causar uma alteração na textura,
tornando as batatas mais granuladas ou arenosas. Quando batatas armazenadas em temperaturas frias são cozidas em altas temperaturas, como ao assar ou fritar, ocorre a formação de acrilamida, um composto químico que pode ser prejudicial à saúde e está associado a um potencial risco de câncer. Armazenar batatas em temperatura ambiente reduz significativamente esse risco, mantendo a segurança alimentar. Além disso, a umidade dentro da geladeira pode fazer com que as batatas desenvolvam mofo e cresçam bactérias mais rapidamente. As batatas preferem um ambiente seco para manter sua frescura e textura. O excesso de umidade pode causar apodrecimento e um cheiro desagradável. Para armazenar batatas corretamente, mantenha-as em um local fresco, seco e escuro, como uma despensa ou um armário. A temperatura ideal para armazenar batatas é entre 7 e 10 graus Celsius. Evite expô-las à luz direta, pois isso pode causar a formação de clorofila, resultando em batatas verdes, que contêm solanina, um composto tóxico. Abacates. Abacates são frutas únicas, conhecidas por sua textura cremosa e sabor suave, além de serem ricos em nutrientes. No entanto, armazenar abacates na geladeira pode prejudicar seu processo de amadurecimento e afetar negativamente sua textura e sabor. Refrigerar abacates impede o processo natural de amadurecimento, deixando a fruta dura e sem sabor. Quando armazenados na geladeira, as enzimas que promovem o amadurecimento desaceleram, resultando em abacates que permanecem verdes e não atingem sua textura cremosa característica. As baixas temperaturas da geladeira podem causar alterações na textura dos abacates. O frio pode fazer com que a polpa fique fibrosa ou granulada, comprometendo a experiência de consumo. O sabor dos abacates também é afetado pelo armazenamento em baixas temperaturas. O frio pode reduzir os compostos voláteis responsáveis pelo sabor da fruta, resultando em um abacate menos saboroso. Abacates que amadurecem naturalmente em temperatura ambiente desenvolvem um sabor mais rico e pronunciado. Para armazenar abacates corretamente, mantenha-os em temperatura ambiente até que amadureçam completamente. Um abacate maduro cede levemente à pressão quando apertado suavemente. Se você comprou abacates verdes, deixe-os em uma bancada ou em um saco de papel para acelerar o processo de amadurecimento. O etileno, um gás natural liberado por frutas como bananas e maçãs, pode ajudar a acelerar o amadurecimento quando colocado junto com os abacates no saco de papel. Bananas. As bananas são frutas tropicais que se beneficiam muito do armazenamento em temperatura ambiente. Armazená-las na geladeira pode comprometer significativamente sua qualidade, textura e sabor. Quando armazenadas na geladeira, as temperaturas frias fazem com que as paredes celulares da fruta se quebrem. Isso resulta na pele da banana tornando-se marrom ou preta, um fenômeno conhecido como queimadura por frio. Embora essa mudança de cor não indique necessariamente que a fruta está estragada, pode tornar a banana menos atraente para consumo. A baixa temperatura da geladeira pode afetar negativamente a textura das bananas, tornando-as moles e pastosas quando finalmente amadurecem. As bananas armazenadas em temperatura ambiente mantêm uma textura mais firme e agradável, ideal para consumo direto ou em diversas receitas culinárias. As bananas armazenadas na geladeira tendem a perder parte de seu sabor doce e natural. O frio suprime os compostos voláteis responsáveis pelo sabor, resultando em uma fruta menos saborosa. Bananas amadurecidas em temperatura ambiente desenvolvem um sabor mais rico e doce, proporcionando uma experiência de consumo mais satisfatória. Para armazenar bananas corretamente, mantenha-as em temperatura ambiente, longe da luz solar direta. Pendurar bananas em um suporte próprio ajuda a prevenir machucados, permitindo um amadurecimento uniforme. Se você precisar acelerar o amadurecimento, coloque as bananas em um saco de papel junto com uma maçã ou tomate. O etileno liberado por essas frutas ajudará a amadurecer as bananas mais rapidamente. Pão. Guardar pão na geladeira é uma prática comum, mas muitas vezes contraproducente. A refrigeração pode acelerar o processo de envelhecimento do pão, afetando negativamente sua textura e sabor. O principal problema de guardar pão na geladeira é a aceleração da cristalização do amido. Em temperaturas frias, as moléculas de amido se reorganizam e recristalizam mais rapidamente, resultando em um pão que fica seco e duro muito mais rápido do que se fosse armazenado em temperatura ambiente. Isso significa que seu pão ficará velho e não terá mais a mesma maciez em poucos dias. A umidade na geladeira pode causar problemas adicionais para o pão. O ambiente frio e úmido pode fazer com que o pão fique encharcado e propenso ao crescimento de mofo. O mofo próspera em condições úmidas, então guardar o pão na geladeira pode aumentar as chances de que ele fique mofado rapidamente. Pão refrigerado tende a absorver odores de outros alimentos armazenados na geladeira, resultando em um sabor alterado.
O pão funciona como uma esponja, capturando sabores e aromas do ambiente, o que pode prejudicar seu sabor original e torná-lo desagradável para consumo. Para armazenar pão adequadamente, mantenha-o em temperatura ambiente em um local fresco e seco. Utilize um saco de papel ou um recipiente de pão para permitir que o pão respire, evitando a umidade excessiva que pode levar ao crescimento de mofo. Pães artesanais, em particular, se beneficiam de serem armazenados em sacos de papel, pois isso ajuda a manter a crocância da casca enquanto evita que o interior fique muito seco. Mel. Guardar mel na geladeira é uma prática desnecessária e, em muitos casos, prejudicial para a qualidade do produto. O mel é um dos alimentos mais duradouros e naturais que existem, e quando armazenado adequadamente, pode durar indefinidamente. O mel é uma solução supersaturada de açúcares, o que significa que contém mais açúcar do que pode ser mantido em solução líquida em temperatura ambiente. Quando exposto ao frio, os açúcares começam a se separar da água e formar cristais. Embora a cristalização não afete a segurança ou a qualidade nutricional do mel, ela pode alterar sua textura, tornando-o granuloso e difícil de usar. O mel é higroscópico, o que significa que ele absorve umidade do ar. Quando refrigerado, o mel pode absorver a umidade do ambiente, o que pode diluir sua consistência e alterar seu sabor. Isso é especialmente problemático se o mel não estiver armazenado em um recipiente hermético, já que a absorção de umidade pode levar à fermentação, comprometendo sua qualidade e sabor. Para manter a textura lisa e a consistência líquida do mel, é melhor armazená-lo em temperatura ambiente. A exposição ao frio pode causar a formação de cristais, enquanto o armazenamento em um local seco e fresco ajuda a preservar sua textura e sabor originais. O mel deve ser guardado em um recipiente hermético para evitar a absorção de umidade e odores externos. Armazenar mel é simples. Mantenha-o em um recipiente hermético, longe da luz direta do sol e em um local fresco e seco. Recipientes de vidro ou plástico de qualidade alimentar são ideais. Evite armazenar mel em recipientes de metal, pois o mel pode interagir com o metal, afetando seu sabor e qualidade.